Aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui nós podemos ir um pouquinho mais adiante nesse tema do exercício espiritual. O autor de Hebreus fala aqui que os adultos, espiritualmente falando, são aqueles que têm as faculdades exercitadas. E ao exercitar essas faculdades, eles podem discernir o bem e o mal. Isso não ocorre com aqueles crentes que são crianças, que são recém-nascidos. O problema é quando esse estado infantil, ele persevera. Tempo já passado, meses, anos de experiência com o Senhor, e aquela pessoa continua no estágio da infância. E isso acontece pela falta de exercício. Os hebreus haviam estagnado. Eles não haviam crescido. Por causa disso, o autor da epístola tem dificuldade de avançar espiritualmente com aqueles crentes. Aqueles crentes, eles já deveriam estar ajudando a outros no corpo de Cristo. Eles já deviam ser instrutores, encorajadores de outros. Mas pelo contrário, eles agora estavam demandando a atenção daqueles crescidos novamente. Eles estavam se tornando um peso, pelo fato de não terem crescido, ao não exercitar as suas faculdades. O que são essas faculdades? O original aqui em Hebreus diz que essas faculdades, elas são órgãos de percepção, ou órgãos de sentido. O que são esses órgãos de percepção? Nós sabemos, irmãos, que o nosso corpo físico, ele tem sentidos, né? Nós sabemos que a gente tem visão, a gente tem audição, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar e a gente tem o tato. Esses são 5 sentidos pelos quais nós percebemos o mundo físico que nos cerca. Tá? Então, nós percebemos, né, enxergando, ouvindo, né, percebendo os aromas, os cheiros, né, provando as coisas ao comer, beber e tocando. Esses são os sentidos do corpo. Mas nós sabemos que o homem foi criado com 3 partes. O seu corpo físico, a sua alma, né, que é a mente, as emoções e a vontade, né, e também o seu espírito. Então a nossa alma, que é a nossa personalidade, a nossa consciência de nós mesmos, né, ela também tem órgãos de percepção, que são justamente esses que eu mencionei. A nossa mente, o nosso intelecto, pelo qual nós raciocinamos e compreendemos as coisas, explicamos as coisas, né? O nosso sentimento, que é a nossa reação às coisas que nos cercam, e a nossa vontade, que é o nosso desejo, a nossa resolução, capacidade de resolução. Quando a Bíblia fala de exercitar a piedade,
A Bíblia está falando não do corpo, nem da alma, mas ela está falando de uma outra parte do nosso ser, que é o nosso espírito. Queridos irmãos, é muito importante que nós percebamos que nós somos pessoas que antes do novo nascimento, nós tínhamos apenas o nosso corpo e a nossa alma. Nós éramos pessoas da alma. Mas quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus veio habitar em nós. E ele veio habitar num órgão, numa parte do nosso ser que se chama o espírito humano. Portanto, quando nós nascemos de novo, nós recebemos novas capacidades, novas funções. Essa vida em nós é uma vida diferente.